Olá, eu quero convidar você para estar conosco dentro de alguns instantes. Eu vou falar sobre, no final das contas, o que é que vai valer. Vimos falando nesses dias sobre, fizemos algumas perguntas ao povo sobre o procedimento de guardar a palavra, sobre saber o que fazer quando tem dúvida, quando descobre as suas limitações, sobre pessoas que ficam em dúvida e passam de uma opinião para outra. E hoje eu gostaria de concluir falando com você sobre o que é que a palavra de Deus diz que no final das contas vai valer quando Jesus voltar. Fique conosco, curta, acompanhe-nos nos canais de publicação, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, esteja conosco e que Deus o abençoe. Até daqui a pouco. Eu sou Mauro, pastor dessa igreja. Boa noite, queridos. No dia 11 de setembro, lancei uma nova forma de procurar ajudar a igreja, orientando-a na prática das Escrituras, na prática da palavra, lançando o que nós chamamos de hashtag Vamos ao que Instaressa, fazendo aí um trocadilho com interessa no Instagram. Ao longo desses 9 dias, desde aquele dia, trabalhamos 3 aspectos de um único assunto, fazendo 3 perguntas a você. A primeira é, você quer ser praticante da palavra de Deus? E 100% das pessoas responderam que sim, embora tenha havido um que tinha colocado não, depois acho que mudou de ideia, colocou sim novamente. A segunda pergunta foi, você sabe como agir quando descobre as suas limitações? O que você faz, para onde você vai, como você faz? E falamos da história de Zaqueu, que teve que subir numa árvore porque ele, por causa da sua baixa estatura, precisava, para ver a Jesus, estar mais alto do que as pessoas. A terceira pergunta que eu fiz, e nessa pergunta, metade das pessoas, mais ou menos, houve uma divisão entre aqueles que achavam que sim e outros que não. E a última pergunta que eu fiz, ontem exatamente, perguntei, é fácil, é sempre fácil para você saber qual é a vontade de Deus? E até hoje à tarde, 74% das respostas foram de que as pessoas não concordavam. Não era tão fácil. Dos 75% que tinham respondido à enquete, 74% achavam que não era fácil. E fica então uma questão. Será que nós mudamos tanto assim de opinião? Será que nós não temos aquelas bases imutáveis das quais falamos quando tratávamos da liderança, do líder que tem bases, tem referenciais absolutos? Será que este é o problema? E hoje eu quero acrescentar uma quarta pergunta para a gente complementar. Final das contas, o que disso tudo vai valer? O que da minha vida cristã, o que do que eu fiz aqui vai valer quando Jesus voltar? E uma segunda indagação a respeito desse mesmo assunto é, eu posso dar crédito ao que eu estou ouvindo sobre salvação e sobre segurança da salvação, de quem eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo? Quero começar meditando com você em Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É sabido que, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, todos nós responderemos por nós mesmos. Nós diremos a Ele o que fizemos com o que Ele nos deu, o que fizemos com a nossa vida, se entregamos a nossa vida nas mãos dEle, se procuramos viver como Ele queria, enfim. Cada um vai dar contas de si mesmo. Não haverá um grupo que frequentou um lugar, não haverá um grupo que se apresentou como tal. Cada um dará contas individualmente. Então vamos ao que interessa deste domingo à noite ou dessa semana. Em primeiro lugar, não vão contar naquele dia coisas do tipo igreja que eu frequentei, dinheiro com que eu contribuí à igreja, o que eu paguei, o que eu fiz pelos outros nesse sentido, até porque Jesus fala que a alma de um homem vale mais do que o mundo inteiro. Então, o que é que eu poderia acrescentar como pagamento pela minha própria salvação? Em outra passagem, no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Portanto, a Bíblia deixa muito claro que o dinheiro é para outro motivo e não para nós buscarmos a nossa própria salvação. Com certeza, ele vai ser útil em buscar a salvação de outros, quando investimos em missões e coisas do tipo.
outra coisa que não vai contar é a minha própria ideia. Alguns pensam assim, bem, Deus é tão bom, sabe tanto da dificuldade do ser humano, que lá no fim ele vai salvar a todos e com certeza ele vai perdoar a todos. E a Bíblia não dá nenhuma margem para que nós pensemos desse jeito. Eu me lembro que quando eu trabalhava ainda no Rio de Janeiro, na empresa, eu tinha um grande amigo com o qual nós falávamos às vezes sobre essas coisas, e ele disse para mim assim, olha, eu penso que esse negócio de salvação e de Deus é assim, é como se fosse uma conta bancária. Se eu fizer mais depósitos do que retiradas, eu tenho saldo positivo. Na concepção dele e de muita gente, se a pessoa fizer mais coisas boas do que coisas ruins, ela vai ter um saldo positivo no final, portanto, Deus há de considerar este saldo positivo. Mas também não há nenhuma evidência interna na palavra de Deus que permita pensar-se desta forma. A palavra de Deus diz também, por fim, que por obras ninguém vai ser salvo. E esse talvez seja o motivo da maior decepção de muitas pessoas, porque boas obras são boas. Mas a Bíblia diz que nós fomos preparados para as boas obras. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar naquele dia e dizer, eu fiz mais coisas, eu fui melhor, eu fiz mais, eu frequentei aquele lugar, eu fiz boas ações naquele lugar, obra social. Isso não vai servir de argumento para ninguém. A Bíblia derruba isso no versículo 9 do capítulo 2 de Efésios. Então, o que é que está de acordo com a palavra de Deus? O que é que nós podemos ter certeza que vai nos ajudar? Neste mesmo texto, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, claramente, antes de tudo, o que vale é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Cuidado até para não achar que é a sua própria fé que salva, achando que é o tamanho da sua fé. Na verdade, a fé nada mais é do que uma exigência para que a graça de Deus nos atinja e nos salve. Então, em primeiro lugar, o que vai contar é, está de acordo com a palavra de Deus? É pela graça? O que estão falando aí as pessoas que promulgam, que conhecem tantas coisas, o que está sendo apresentado como caminho de salvação e como segurança da salvação é dizer que é pela graça que o homem é salvo. Como é esta graça? É a graça que levou Jesus a morrer, sacrificando-se por toda a raça humana, ou é uma graça somente para alguns? Procure saber na palavra de Deus, porque Deus deseja que todos sejam salvos, e é o que a Bíblia diz que é a vontade dele. Outra coisa, acima de tudo, em segundo lugar, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 dizem isso, é a sua confissão que vai contar. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Constantemente eu preciso na minha vida poder responder essa pergunta: quem é o meu Senhor? Eu preciso ter na ponta dos meus lábios, sem dúvida alguma, Jesus é o meu Senhor hoje, como tem sido ontem, anteontem, desde o dia em que eu o conheci e até o dia da sua volta. Eu preciso ter bem claro na minha boca esta resposta: Jesus é o meu Senhor. Terceiro lugar, o que vai contar também, e esse talvez seja o mais difícil de alguns entenderem, é a sua determinação, a sua perseverança, a sua fidelidade, porque nós bem sabemos que é pela graça que nós somos salvos. Então, onde é que conta essa determinação, esta fidelidade, esta perseverança em praticar a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, segunda parte, diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Há vários textos que demonstram que eu preciso manter esta fidelidade até a morte. Não adianta em um determinado ponto da minha vida eu ter confessado alguma coisa de fé e tal, se eu abandonar. Eu preciso manter esta fidelidade até o dia da minha partida, ou até que custe a minha própria vida, é o significado do versículo. Perseverar até o fim
é bem diferente do que fazer boas obras. É bem diferente de fazer obras para ser salvo. Perseverar é obedecer a palavra de Deus voluntariamente, com desejo, com esforço, porque eu sou salvo. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Mateus capítulo 24, estudamos nas duas últimas mensagens. Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O próprio Jesus disse: há necessidade de perseverar-se até o fim para obter-se a salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 38. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Deus deixa bem claro também nesta passagem que nós precisamos não retroceder, seguir avante. Paulo diz isso: olha, nós não somos do que retrocede, mas do que segue avante para a salvação. Precisamos continuar, seguir, ou melhor, a mesma carta, seguir em frente, porque Jesus vai voltar. E aqui diz: precisamos perseverar para alcançar a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, foi o texto que eu considerei para iniciar este programa de incentivo à prática da palavra, ao acompanhamento da prática da palavra. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que ouve a palavra e não pratica se engana. O que ouve e pratica se torna bem-aventurado, realizado aqui já, e garante a estabilidade espiritual, a continuidade da sua salvação, pelo seu esforço, pelo seu desejo por demonstrar o interesse em manter-se no caminho do Senhor. Veja que eu insisto em dizer que é mostrar o interesse, é esforçar-se, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, nós não seríamos capazes de nada. Ele é quem nos capacita, Ele é até o autor e consumador da nossa fé, mas nós precisamos dizer que queremos e demonstrar esta vontade o tempo todo. Para você pensar, será que aquele de quem você está ouvindo algum ensinamento a respeito de Deus, a respeito de Bíblia, será que essa pessoa é praticante da palavra? Ou ela é daquelas que dizem: faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Observar a prática da palavra é o que autoriza, como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. É o que autoriza a pessoa a usar expressões desse tipo. Então, quem lhe ensina age por impulso, toma decisões assim, desse jeito, ou pondera a respeito do que vai fazer, analisa, consulta seus conselheiros, como é que ele age? Será que é como aqueles homens do tempo de Elias, que nós falamos ontem, do tempo que o povo adorava Baal, e que Elias diz: olha, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se Deus é Deus verdadeiro, sigam a Deus, sirvam a Deus. Se Baal é verdadeiro, sirvam a Baal. E o povo não teve resposta. Eu espero que você tenha resposta e saiba constantemente afirmar: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso não só para guardar o meu tesouro até aquele dia, como Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu penso e que eu falo. Ele é poderoso
para cumprir na minha vida aquilo que são as promessas da sua palavra, aquilo que é a vontade dele para comigo. Glória a Deus. O maior inimigo a ser vencido pelas pessoas é o próprio eu. Muita gente tem assim uma autoestima muito baixa, um autoconceito ruim, ou então por experiências negativas acha que não vai conseguir. E deixa eu já quebrar esta ideia da sua mente, e eu vou afirmar, realmente você não vai conseguir. Mas a Bíblia diz que com o Senhor tudo é possível. Ele é quem nos capacita, Ele que nos dá força. Então onde está a diferença? Em ser forte ou ser fraco, em conseguir ou não conseguir? Não. Está em crer ou não crer que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade para mim ou não é. Se o Senhor diz que Ele é poderoso para te guardar de tropeços, Ele é poderoso, graças a Deus. Neste processo, então, de perseverarmos, de mantermos a nossa salvação, fica uma pergunta: o que é que pode me garantir, o que é que pode me ajudar? Novamente, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Tiago 1:21 diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, preste atenção, é poderosa para salvá-los, graças a Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia chega a dizer que a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de discernir as intenções, as proposições do coração, aquilo que se transforma em determinação, em decisão. A palavra de Deus mostra o que realmente está no seu coração, ela ajuda você desta forma. Timóteo, na segunda carta de Paulo para ele, no capítulo 1, versículo 12, segunda parte em diante, diz assim: não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. O Espírito Santo, com o seu poder, com a santidade que Ele opera no nosso coração, com o testificar do Espírito no nosso íntimo de que nós somos filhos de Deus, o Espírito pode fazer com que você se mantenha fiel, de pé, até o dia da volta do Senhor. Ele é o poder de Deus dado para nós, é o maior presente que Deus tem para o seu povo e somente para o seu povo. Então a palavra de Deus e o Espírito de Deus, como Jesus disse uma ocasião, vocês estão errando, não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder de Deus pelo Espírito Santo, mas também querer e demonstrar, mostrar o esforço, na prática, no fruto. Jesus fala que quem permanece nele, esse dá fruto. Então precisamos permanecer na videira, em querer nos afastar do pecado, crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e não acharmos que nós somos tão debilitados, tão incapazes que não podemos fazer nada. Faça como Zaqueu, suba a árvore se necessário, vá ao alto, mas não desista de olhar para o autor e consumador da fé que o Senhor colocou no seu coração. Lucas capítulo 13, versículo 24, diz que Jesus respondeu o seguinte: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Nas próprias palavras de Jesus, vê-se este conseguir, este esforçar-se, mostrando a necessidade de nós, humanamente, embora saibamos que sem Ele nada podemos fazer, precisamos nos esforçar e demonstrar que queremos. Então, querido, o nosso convite é: esteja conosco fazendo isso. Participe dos nossos grupos, leia a palavra de Deus, medite e pratique a palavra de Deus. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Mais uma vez, quem é que pode nos deixar sem mácula, sem culpa? Só Jesus, só o Espírito de Deus. Ele é que nos guarda assim. Então, que negócio é esse de eu me esforçar para ser encontrado desta forma? É o esforço de continuar no caminho do Senhor.
A mesma carta aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Não deixe de estar com o povo de Deus, não deixe de esforçar-se e principalmente não deixe de crer que a palavra de Deus não volta vazia e que o Espírito de Deus pode capacitá-lo para tudo o que for necessário. Paulo, em Atos capítulo 24, versículo 16, diz o seguinte: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Numa expressão usada por ele, de como ele fazia, como ele agia, ele sabia muito bem que era pela graça que ele era salvo, por isso ele tinha afirmado. Ele sabia muito bem que não havia condenação nenhuma, porque ele estava em Cristo Jesus, mas ele sabia que ele precisava controlar as suas reações, mortificar os feitos do seu corpo. Ele sabia que ele precisava manter-se na presença do Senhor, inclusive por esforço próprio. Que Deus o abençoe nessa atitude. Que a palavra de Deus, que já demonstrou que Deus salva pela graça mediante a fé, esteja dando a tranquilidade da segurança da salvação para você. Que o Espírito de Deus esteja capacitando você, enchendo-o do poder de Deus para que isso seja real. E que você não volte atrás em tempo nenhum. Vamos orar. Ore comigo, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, confesse Jesus como Senhor de sua vida e creia que Ele é poderoso para guardá-lo em todo o tempo. Querido Deus, queremos agradecer-te do fundo do nosso coração, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, porque o Senhor fala de salvação, o Senhor fala de retorno quando nós nos esforçamos, o Senhor fala do poder do Espírito Santo, o Senhor fala que nós não podemos pagar, que é pela graça que nós somos salvos. Obrigado, Senhor, porque hoje, mais uma vez, ficou patente, ficou claro para todos nós que nós somos e podemos nos manter salvos, porque é isso que a Tua palavra fala e é para isso que o Teu Espírito nos está dirigindo. Agora ajuda-nos, Senhor, tratando do nosso íntimo, da nossa vontade, das nossas fraquezas, de maneira que quando nós formos tentados a mudar de ideia, a migrar de um lado para o outro, a mudar a nossa opinião, que nós saibamos a quem ouvir, que nós saibamos em quem crer, que nós saibamos que a Tua palavra é tão fiel, tão real, que ela não volta vazia, que ela opera em nós aquilo que é do Teu querer. No nome precioso, santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique conosco. Participe dos nossos cultos, curta as nossas mensagens, siga-nos no Instagram, no YouTube, aqui neste canal. Enfim, que Deus o abençoe e que você nos ajude dessa forma, que você mostre aí que a mensagem tem feito diferença na sua vida. A paz do Senhor Jesus.